galera, beleza? Tranquilo? Então, eu sou o Edson, seu professor de filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade aí à filosofia moderna, né? Nós estamos falando sobre epistemologia, certo? Falamos então sobre teorias do conhecimento, né? Teorias sobre o estudo da epistemologia, que é um campo do conhecimento filosófico, né? Começamos a falar na semana passada do racionalismo, baseado aí em René Descartes, né? E vamos hoje falar no empirismo, baseado aí principalmente em John Locke, Francis Bacon também e David Hume, tá bom? Vamos falar nesses pensadores para tratar da corrente empirista hoje, continuando aí sobre o nosso eixo de epistemologia filosófica. Beleza? Faz o seguinte, preste atenção que agora vai vir um slide aqui, acompanha aí, tá bom? E se tiver dúvida, claro, me procura, pessoal. Um grande abraço, fui! Então, pessoal, como já dito, né, vamos falar do empirismo, e aí, trazendo para vocês Locke, Bacon e David Hume, né, John Locke, Francis Bacon e David Hume. Vamos falar desses pensadores ali de maneira geral, tá bom? Fazendo claro aqui para vocês um grande resumo sobre a obra desses pensadores, para que vocês entendam um pouco sobre do que se trata o empirismo na filosofia moderna, tá bom? No período da Idade Moderna. Então, olha aí, características gerais, né? A crítica ao inatismo, né? Crítica a ideia de que a razão, de que a inteligência, né, já nasce com a pessoa, né? Na verdade, não. Para os empiristas, ela vai ser aprendida ali com a prática, com a experiência, tá bom? A experiência, ela ensina, né? Também é produtora de conhecimento. Ela ensina as pessoas a se adaptarem, a aprenderem, tá bom? Elas ensinam as pessoas a sobreviverem no mundo, tá bom? Uma outra característica geral aí, razão e ideias provém da experiência, né? O racionalismo, ele determina, o racionalismo cartesiano, né? Ele determina aí que o conhecimento verdadeiro, ele vem a partir da razão, e a experiência é uma mera projeção da razão, uma mera repetição dessa razão, né? Da racionalidade. O empirismo, ele vai afirmar não uma coisa totalmente contrária, né, que negue a ideia da razão, né, mas ele vai dizer que a razão também é um elemento que provém da experiência, que a experiência é produtora de conhecimento, né, que a ideia, que é uma coisa racional, ela também também surge, né, a partir da experiência, tá bom? A experiência, ela ensina essa capacidade de pensar, né, do ser humano, tá bom? E aí vai ter uma influência da ciência de Newton, né? A gente vai identificando aí essas características ao longo da nossa aula, beleza? Olha aí, para a gente trazer aqui um primeiro teórico, Francis Bacon, né, do século XVI ao século XVII, atravessa aí da metade de um século para o outro, do XVI ao XVII, vai determinar aí que saber é poder, né? Ciência como domínio da natureza. Ou seja, a ciência, ela é um artifício para a manipulação da natureza, para dominar a natureza, para utilizar a natureza em benefício da sociedade humana, tá bom? A ciência moderna, ela vai estabelecer métodos e leis gerais, tá bom? Baseado nessa experiência. E a teoria da indução, tá bom? Do particular para o geral, você induzir esse comportamento, né? Determinados comportamentos induzem determinadas ações, tá bom? De maneira singela, do particular para o geral, sempre do indivíduo para o coletivo, por exemplo. Então, pessoal, é importante deixar isso claro, né? Para o Francis Bacon aqui, a ciência, ela exerce esse domínio sobre a natureza, né? Mas uma grande importância do Francis Bacon para a história da filosofia, né, para a epistemologia, é a questão do método, né? Porque o Francis Bacon, ele vai determinar ali que o método experimental é fundamental para a produção do conhecimento científico, tá bom? E esse método experimental, olha o nome dele, né? Ele parte de leis gerais, ele parte ali
uma racionalidade, né, do exercício da razão, mas dialogado com a experiência. É preciso experimentar, método experimental, né? É preciso experimentar para comprovar determinada teoria. Então o Francis Bacon ele está sendo ali fundamental, né, para pensar o método científico, que é baseado na experimentação, né? É a forma essencial de se produzir ciência até hoje, né? E aí, uma outra característica também que faz o Francis Bacon ser bastante importante para a corrente epistemológica do empirismo na filosofia, na história da filosofia, é a questão da teoria da indução, né? É de partir do particular para o geral, como eu falei antes mesmo, tá bom? Essa indução, induzir ali uma característica particular de um indivíduo, de um corpo, para uma conceituação mais geral, né, para uma definição mais geral, mais coletiva, enfim, mais abrangente, é um pressuposto do pensamento ali, um pressuposto não, é um ponto importante do pensamento de Bacon, tá bom? Partir ali de uma análise do individual, do particular, para o maior, né, para o geral, tá bom? Para uma conceituação mais geral, tá bom? Então Francis Bacon se torna muito importante por conta dessas duas características. Vamos falar também aqui, né, sobre o John Locke, né? Vamos falar do Locke também, que ele é muito importante, né? Atravessa aí o século XVII para o iniciozinho do século XVIII, né? Não chega a ser propriamente um filósofo iluminista, tá bom? Mas um filósofo contratualista, embora muita gente aí o coloque como um filósofo iluminista na internet, mas está errado, tá bom? Para o Locke, né, que também é um defensor aí da corrente do empirismo na epistemologia, que é um campo de estudo filosófico, né? A mente como um quadro branco, né? A mente é uma tábua rasa, um quadro branco, uma folha em branco, né? E na verdade ela vai agregando informações conforme a experiência vai correndo, a experiência de mundo, tá bom? E ele faz uma crítica às ideias inatas, né? Às ideias de que o conhecimento provém da razão e já vem com o indivíduo de nascença, né? Já está ali na capacidade intelectual do indivíduo antes mesmo dele nascer, tá bom? Ele faz uma crítica a essa teoria. Ele diz aí que os sentidos devem servir para conhecer, ou seja, uma parte da experiência. Os sentidos são a forma da gente experimentar o mundo, né? O nosso tato, o nosso olfato, a nossa visão, o paladar e por aí vai. Os nossos sentidos são os canais pelos quais nós experienciamos o mundo, né? Nós experimentamos o mundo, tá bom? Dessa forma a gente aprende, dessa forma a gente produz conhecimento, claro que através do exercício da razão, né? O Locke ele não nega a razão, né? Ele diz que a experiência ela é a base, ela é a propriedade inicial para formar o conhecimento, mas é preciso também essa experiência dialogar com a capacidade de racionalização, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa planta, a planta também vive a sua experiência, né? A planta, ela floresce, né? Ela respira, ela morre. A planta também vive essa experiência de mundo, mas a planta não tem essa capacidade racional, né? Ela não produz o conhecimento. Ela tem a experiência, mas ela não produz o conhecimento porque ela não está aliando a experiência com a racionalidade. Ela tem a propriedade, uma das propriedades para gerar o conhecimento, mas lhe falta outra propriedade, tá bom? Então, para ele, é impossível mostrar que nascemos com ideias, né? Mas nascemos como uma tábua rasa, né? O ser humano nasce como se fosse uma tábua rasa, sem ideias, e essas ideias, elas vão sendo adquiridas ao longo da vida, tá? Ao longo da experiência de vida, tá bom? É impossível para ele demonstrar que todos têm mesmas ideias, né? Que todos têm ideias iguais, na verdade. Para ele isso aí vai se diferenciar de acordo com as diferentes experiências de vida, tá bom? O que nasce ali, a gente poderia falar das ideias inatas no Locke,
a gente poderia falar ali dos sentidos. Nossos sentidos nascem com a gente, né? O nosso instinto, né, ele nasce com a gente. Aí sim a gente poderia falar de que são ideias inatas, mas a maioria das ideias, o conhecimento, ele é nato. Beleza, pessoal? E aí, olha só, a gente tem os tipos de ideias para John Locke, né? Ideias simples e ideias complexas, né? Nas ideias simples, nós temos aí a ideia dos sentidos, né? Que são ideias primárias e secundárias. A gente pode entender aí como primária a extensão, a forma, o repouso, o movimento, e secundárias, qualidade, gosto, odores, sons, né? Daí a gente poderia ter essa atribuição das ideias natas, tá bom? Inatas, tá bom? E da reflexão a gente poderia pegar as operações mentais. As operações mentais estão ligadas aí à operacionalização, né? À produção do raciocínio lógico, tá bom? E a gente pode pegar também as ideias complexas, que são resultado da combinação dessas ideias simples, resultados dos sentidos combinados com as operações mentais. E só isso é capaz de produzir conhecimento. Esse conhecimento seria justamente essas ideias complexas, tá bom? Não as ideias simples. Das ideias simples nós podemos dividi-las em operações natas e inatas, os sentidos e a reflexão, tá bom? Só a partir da combinação entre elas nós teríamos a formação do conhecimento. Então, beleza, pessoal? Nós falamos hoje aqui sobre o empirismo, né? Falamos aí do que é o empirismo dentro dessa corrente epistemológica, né? Essa corrente de estudo sobre o conhecimento, que é um campo de estudo da filosofia, né? E dentro desse empirismo trabalhamos aí esses autores, principalmente aí o Locke e o Bacon. O Hume eu vou deixar para falar depois com vocês na próxima videoaula, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Fiquem bem e até a próxima videoaula, pessoal!